Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto e nesse vídeo nós vamos resolver a questão de número 34 da prova da UERJ, mais especificamente do primeiro exame de qualificação lá da prova de 2019. E a questão fala assim: a figura a seguir representa a trajetória curva do ponto P sobre a superfície lateral de um cone circular reto, cujo raio da base mede 10 cm e a geratriz 60 cm. O ponto P inicia sua trajetória no ponto A, que pertence à circunferência da base, e dá uma volta completa em torno do cone, até retornar ao ponto A. Com a planificação da superfície lateral do cone, é possível calcular o menor comprimento da trajetória percorrida por P, que corresponde em centímetros a. Galera, isso aí, obviamente, é uma questão de cone, mas vamos traduzir o que ele falou. Ele está dizendo o seguinte: esse ponto A, ele está dando uma volta aqui pelo cone. E essa volta ela pode ser feita de várias formas, né? Ela pode ser feita aqui junto à base, né? Logo aqui no chão. Ela pode ser feita lá em cima, né? O A vir aqui e lá em cima e voltar. E várias outras formas podem ser feitas. O que ele está perguntando é: qual é a forma dele fazer isso de modo que o valor, né, a medida dessa curva, seja a menor possível? Qual é o menor comprimento para isso? E aqui ele está dando uma dica. Ele está falando, com a planificação da superfície lateral do cone, é possível calcular. Ou seja, a gente vai ter que pensar na planificação desse cone. Vamos com calma. Primeiro, sempre que eu tenho um cone, a gente tem algumas medidas principais nele. Galera, o cone é o seguinte: é quando você tem uma circunferência num plano e um ponto no outro plano. E aí, quando você liga esse ponto à circunferência, você forma, né, esse cone aí. Ó, aqui em cima a gente tem um ponto, aqui embaixo a gente tem uma circunferência. Quando eu ligo, é formado o cone. Essa circunferência ela tem um raio na sua base, que a gente representa aí pela letra R. Lembrando que o raio é a distância do centro da circunferência até a própria circunferência. Essa distânciazinha aqui a gente chama de raio. H vai ser a minha altura, é a altura do cone. A altura de um cone é a distância da base, que é a circunferência, até o ponto que formou ela. Ou seja, essa distância que está em pé. E essa outra reta que está aqui é a que a gente chama de geratriz. Galera, eu falei para vocês o quê? Que quando você liga a circunferência ao ponto, né, você forma o cone. É como se você fizesse assim, ó. Pega o ponto e liga na circunferência, você tem a reta geratriz. Se você girar essa reta, vai gerar o cone, por isso o nome geratriz. E aí, essas são as principais medidas. O problema que a gente tem é um cone desse tipo. Ele falou que a geratriz, ou seja, essa distância aqui é 60, e o raio da base mede 10 centímetros nos dois casos. E ele está falando para a gente olhar a sua planificação. Galera, planificação é quando você pega uma figura tridimensional, né, da geometria espacial, abre ela e coloca no plano. É uma forma de você analisar a figura. Se você pegar o cone e abrir ele, a figura que você vai ter é mais ou menos essa daqui. Ó, essa distância vai ser a geratriz, né? Se você pegar... Imagina que você pega literalmente um cone de papel e corta isso daqui. Essa distância, né, quando abrir, vai ser essa daqui, do seu cone. Esse valor vai ser 60. Essa curva aqui seria a curva meio que da base, né? E a base, literalmente, vai estar aqui embaixo, né? Esse círculo, ela vai estar aqui embaixo. Tanto que aqui eu botei o raio 10 centímetros e continuei ali com a geratriz. Esse A aqui, galera,
se a gente ligasse os pontos, a gente ia voltar até o cone. Ele quer saber justamente qual é a distância que eu tenho de A até A. Tá? Ó, tá vendo aqui que ele está fazendo essa curva? Ele está saindo do A e voltando para o próprio A. Então, ele está fazendo meio que uma distância de A até A. A distância do A até voltar a ele mesmo. Galera, a menor distância entre dois pontos é sempre uma reta. Então, tudo que eu preciso fazer é descobrir o valor dessa reta aqui, que eu estou chamando de x. Tá? E para eu fazer isso, eu vou precisar saber qual é o ângulo que está aqui em cima. Se vocês perceberem, essa figura aqui ela parece um setor circular. O que é um setor circular? Quando a gente tem uma circunferência e do centro, né, a gente separa um pedaço da circunferência como se fosse uma fatia de pizza, essa fatia a gente chama de setor circular. E essa parte aqui que eu estou chamando de x, a gente chama de arco da circunferência. A circunferência, galera, é a linha, né? Se você pegar só um pedaço dessa linha, você tem o que a gente chama de arco. Dá para descobrir, galera, a medida desse arco usando a seguinte fórmula. O comprimento da circunferência vezes esse ângulo que está aqui, dividido por 360. Pensa comigo, o que é o comprimento da circunferência? O comprimento da circunferência é o tamanho todo da linha. A gente sabe que uma circunferência tem 360 graus. Ou seja, se você pegar toda a circunferência e dividir por 360, você vai ter 360 pedacinhos desse, um para cada ângulo. Como aqui tem um ângulo θ, né? Se eu quero saber esse pedaço aqui que forma θ, é só você pegar essa quantidade de pedaços. Por exemplo, se aqui fosse 30, eu ia pegar tudo, dividir por 360 e depois ia pegar 30 pedacinhos. Por isso que a gente multiplica por θ depois. A gente pega o comprimento total, multiplica pelo ângulo e divide por 360. Tá? Essa conta vai me ajudar a achar esse ângulo aqui. Olha, eu quero achar a distância desse arco aqui. Só que a gente sabe que esse arco é a medida dessa circunferência aqui embaixo, né? Porque quando eu abri o cone, esse tamanho permaneceu. Então, o arco, eu já sei que é 2πr, né? 2πr, se você não sabe, é o valor do comprimento de uma circunferência. Igual. Galera, eu estou imaginando que aqui tem outra circunferência grandona, tá? Aqui tem uma outra circunferência grandona. Isso aqui é um setor dessa circunferência. Então, ó, aqui eu coloquei 2πr de novo. Só que são duas circunferências diferentes. Essa primeira é da circunferência pequenininha, que tem essa medida aqui do arco. E esse 2πr com r grandão é a distância disso aqui tudo, dessa circunferência grandona, tá? Por isso que eu coloquei r pequenininho para a circunferência pequena e r grandão para a circunferência grande. Θ é o ângulo que eu quero saber, dividido por 360. Galera, como tem π dos dois lados, esse π eu posso cortar, tá? E aí eu vou substituir. O raio dessa circunferência é 10, o raio da circunferência grandona é 60. 10 vezes π, 10 vezes 2, 20. 60 vezes 2, 120. O π, como eu falei para vocês, a gente vai cortar. E aqui, 120 sobre 360, a gente pode simplificar. Se eu dividir os dois por 120, 120 dividido por 120 é 1. 360 dividido por 120 é 3. Se eu quero descobrir o valor do θ, basta pegar esse 3 e passar para lá, multiplicando. 20 vezes 3, 60 graus. Beleza? Então, esse ângulo aqui é 60. Galera, olha só. Se esse ângulo é 60 e esses dois lados são iguais, a gente sabe que esse triângulo é um triângulo isósceles. O
que é um triângulo isósceles? É justamente um triângulo que tenha dois lados iguais. Aqui não é 60 e 60? Então, esses lados são iguais, esse triângulo é isósceles. Acontece que no triângulo isósceles, os ângulos da base, no caso seria esse daqui que está no A e esse aqui que está no outro A, são iguais também. E nós sabemos que dentro de um triângulo, todos os ângulos juntos têm que formar 180 graus. Se aqui em cima eu já descobri que é 60, para eu completar 180, falta 120. E eu sei que esses ângulos são iguais, é 120 dividido por 2. 120 dividido por 2 é 60, 60, e aqui em cima também é 60. Ele não tem só dois ângulos iguais, ele tem três ângulos iguais. E o triângulo que tem três ângulos iguais é o equilátero, o triângulo que tem também todos os lados iguais. Então, se aqui é 60, aqui é 60, como todos os lados são iguais, aqui também é 60. Era justamente esse x que eu queria saber. Então, pode marcar aí, letra B, resposta certa. Beleza? Galera, se você ficou com alguma dúvida nessa questão, coloca aí nos comentários para eu poder te responder. E também me fala qual seria uma outra prova que você gostaria de ter a resolução aqui no canal, tá bom? Muito obrigado pela sua visualização e até a próxima.